bem, terceira aula sobre flexibilidade, dando sequência ao curso. E hoje vamos falar dos principais limitantes da amplitude mioarticular ou limitantes da flexibilidade. Não necessariamente, não tem exatamente uma ordem, vou falar aqui primeiro do tipo de articulação. Nós sabemos que há articulações mais móveis e articulações menos móveis, por exemplo, já vindo aqui para baixo, articulações como do quadril, articulações como do ombro, que tem uma característica de um acoplamento na forma de uma esfera ou algo perto disso, tem muito mais mobilidade do que, por exemplo, algo como isso, uma articulação do cotovelo que tem um limite ósseo. Mas quando a gente fala disso, a gente está incluindo as estruturas articulares, cápsulas, cartilagem, ligamentos, que são estruturas, em particular os ligamentos que geram bastante resistência, portanto, que limita a amplitude mioarticular. Então, quando eu estou falando de limitantes, eu estou falando de estruturas que limitam o movimento ou que se passe de uma certa amplitude. Então, inclui as estruturas articulares e as limitações ósseas. Por exemplo, o caso do cotovelo e várias outras. Você tem um limite ósseo que te impede de ir além de aproximadamente 180 graus. Algumas pessoas têm uma hiperextensão, conseguem ir um pouco mais, em virtude da profundidade da fossa do olecrano. Então, esses limites ósseos, obviamente, geram um limite para a articulação. Propriedades elásticas e inelásticas dos músculos. Os músculos têm propriedades... O músculo em si, aquilo que a gente chama da estrutura contrátil, essa estrutura relacionada à contratilidade, ela obviamente é mais elástica, enquanto que há componentes no músculos com pouca elasticidade, que são componentes relacionados ao tecido conjuntivo. Então o músculo, por exemplo, ele tem fáscia, e a fáscia é um tecido bastante denso, ele tem internamente perimísio, que é um tipo de tecido conjuntivo que cobre fascículos, tem endomísio, que é tecido conjuntivo que recobre células musculares. Então, esses tecidos conjuntivos oferecem uma estrutura, uma capacidade, uma condição de pouca elasticidade, é o que mais causa restrição aos músculos. Os tendões, que também possuem baixa elasticidade, ainda que há a possibilidade de uma extensibilidade, de aumentar a sua amplitude, mas é uma elasticidade pequena comparada aos tecidos menos densos. Aqui é só para lembrar essa articulação do cotovelo que eu citei. Então nós temos esse limite ósseo aqui, que é dado pela fossa do olecrano. Quando o olecrano se encaixa aqui, você tem esse travamento, ou seja, trava ali aproximadamente 180 graus. As pessoas que têm um pouco mais de 180 graus, aquelas que sempre tem, em aula, quando a gente pergunta, sempre tem alguém que tem uma hiperextensão, é porque essa fossa ela é mais profunda, e aí o olecrano entra um pouco mais e você tem aquela característica. Contribuições relativas das estruturas dos tecidos mole e motor passivo para resistência articular. Chamamos de tecidos mole o que não é osso, e tecido motor passivo é tudo que se refere à estrutura mioarticular e não é ativa. Então o músculo é motor ativo, porque no músculo você tem a contratilidade vinda a partir do uso de energia, de substrato energético, ATP, TPPC.
Mas todo o restante é motor passivo, ligamentos, tendões, embora a separação de músculo e tendão não é uma coisa muito simples, uma coisa caminha para a outra, mas é um tecido que a gente chama de motor passivo, porque não faz contratilidade. Bursas, cápsulas, enfim, tudo isso é motor passivo. Então veja, esse estudo, isso aqui está no livro do Alter, que é o livro texto, mais à frente eu cito de novo, e esse trabalho ele não foi feito com humanos. Eu não achei um trabalho com humanos, mas foi feito com gato, que é mamífero, então a diferença não deve ser tão grande assim. Dá para pelo menos a gente ter uma noção. Eu não encontrei com humanos, se alguém conhecer, tiver uma literatura relacionada o quanto a essas estruturas causam de resistência em humanos, me mande, por favor. Cápsulas articulares e ligamentos oferecem em torno de 47% da resistência. Tecidos conjuntivos dos músculos, olha, tecido conjuntivos dos músculos, aquilo que está no próprio músculo, em torno de 41%, tendão na casa de 10%, e a pele, que é um tecido bastante elástico, oferece uma resistência bem pequena, de aproximadamente 2%. Outros fatores que afetam a flexibilidade. Esse primeiro fator ele é debatido há muito tempo, há várias décadas se debate se sexo ou gênero se tem influência na flexibilidade. A verdade é que, se a gente fizer um estudo e pegar de forma aleatória pessoas com idades similares, ou fizer um pareamento com idades similares, entre homens e mulheres, a gente vai ver que, de modo geral, na média, as mulheres têm flexibilidade maior para praticamente todas, para a maior parte das articulações. Não todas, mas a maior parte das articulações. Quer dizer, nem sei se talvez todas, eu não tenho certeza porque eu estou falando de médias. Qual é o grande debate aqui? O debate é que se de fato essa diferença é uma diferença biológica, se as mulheres teriam biologicamente uma capacidade maior, ou se está mais associado a características culturais. Porque uma das falas que coloca fogo nesse debate é que muitos homens, quando treinam flexibilidade de forma intensa, como é típico de dançarinos, bailarinos, ginastas, eles têm uma flexibilidade muito grande. E, obviamente, a flexibilidade dele é muito maior do que a maioria das pessoas. E conseguem uma flexibilidade muito grande. Mas há um debate sobre diferenças biológicas. Uma delas é que o fato de homens terem uma massa muscular maior, por consequência, tem também mais tecido conjuntivos, gerando resistência ao músculo. Então há uma tese de que quanto mais músculo você tem, você, por consequência, tem mais tecido conjuntivo. E tecido conjuntivo, como a gente viu no slide anterior, ele causa bastante resistência na casa de 41%, aproximadamente 40%. Então essa é uma discussão, mas se pegar na média, as mulheres têm mais flexibilidade. E há articulações que a diferença é bem maior, articulações que a diferença praticamente é muito pequena, é quase nula, mas esse debate ainda persiste, ainda existe. O nível de atividade física. Pessoas fisicamente ativas já têm flexibilidade melhor do que pessoas inativas. A atividade física em si já permite que a pessoa tenha um grau de flexibilidade um pouco melhor. Essa atividade muscular em si, ela parece ser importante para diminuir essa força passiva, aparentemente relacionada a tecido conjuntivo, embora não temos plena certeza. Idade é um fator muito claro. À medida que nós vamos envelhecendo, durante até
do nascimento até os 20 anos aproximadamente, você tem ainda, hora ou outra, em algum momento da vida, você tem nesse percurso, você tem algumas oscilações. Mas, de modo geral, a gente é bem mais flexível, o ser humano é muito flexível quando é bebezinho, e a tendência é ir perdendo a partir daí, embora, como eu disse, tem algumas curvas em algumas idades. Mas depois dos aproximadamente 20 e poucos anos, a tendência, eu vou colocar 30 anos, porque até 30 anos você dos 20 aos 30 anos você tem pouca mudança, embora até se enxergue. Mas depois dos 30 anos a tendência é perdendo flexibilidade, e vai perdendo flexibilidade sempre. Quanto mais velhos, quanto mais envelhecemos, menos flexibilidade nós iremos ter. E certamente o grupo que mais se beneficia do treinamento de flexibilidade são as pessoas mais velhas. A temperatura corporal também é um fator que contribui para uma maior elasticidade, porque um tecido mais aquecido é um tecido que se torna mais complacente. O próprio horário do dia, independente da temperatura, tem mostrado alterações. Você já deve ter reparado que quando está acordando, a nossa flexibilidade é baixa, e normalmente mais perto do meio do dia nós temos uma flexibilidade melhor. Essa baixa flexibilidade, logo que a gente acorda, a gente não tem uma explicação plena que satisfaça plenamente. É mais provável que isso esteja associado ao sistema nervoso, uma conexão entre sistema nervoso e músculo. Eu vou mostrar mais para frente, aliás, é o último tópico, como que o sistema nervoso ele impacta na flexibilidade. Ele é bastante importante para causar resistência, ou porque temos que vencer alguns aspectos para poder ganhar flexibilidade. Mas sobre isso a gente ainda não tem plena certeza, porque independe da temperatura do ambiente e do próprio corpo. O tecido conjuntivo, que é um importante fator limitante da flexibilidade, isso aqui rapidamente, só para a gente fazer uma muito breve fala sobre tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é formado predominantemente por colágeno. A isoforma predominante do colágeno, os tendões e ligamentos, é o tipo 1. Até a última vez que eu li sobre colágeno, tinha pelo menos 12 tipos de colágeno. Parece que a tipo 1 é a mais resistente, a mais densa. Pode ser que já tenha mudado isso. O colágeno representa aproximadamente 30% do total de proteínas do corpo, que é muita coisa, muita coisa. Aliás, há colágeno em locais que a gente nem suspeitava. Por exemplo, o osso tem colágeno e tem bastante. 1 a 2% do músculo é composto por colágeno. O músculo não tem, se a gente pensar em quantidade, não tem muito tecido conjuntivo. Entretanto, é a quantidade suficiente para causar a maior parte da resistência muscular. Então, pegando um músculo, nesse músculo nós temos externamente uma fáscia, que a gente chama de epimísio, que recobre o músculo. Onde eu estou passando o mouse aqui, nessas regiões aqui dentro, está simbolizando tentando demarcar aqui o que a gente chama de feixe muscular, onde você teria uma outra camada de tecido conjuntivo chamada de perimísio, e entre recobrindo cada célula, você tem uma outra camada também chamada de epimísio. Nessa figura, eu esqueci de onde eu peguei essa ilustração, de qual livro que foi, mas ele vai dizendo, inclusive, qual seria o colágeno predominante para o epimísio, para o perimísio e para o endomísio. Veja que o tipo 1 sempre está, que é um tipo bastante resistente. Nós temos também, dentro do sarcômero, uma estrutura que é uma estrutura proteica,
ela não é uma proteína contrátil, ainda que importante para essa arquitetura do sarcômero, que é essa proteína chamada titina. A titina também é uma proteína que parece contribuir para... Parece não, ela contribui, os estudos in vitro mostram isso, apontam isso. Ela é uma proteína que causa... Ela é mais ou menos, tentando fazer uma analogia, ela funcionaria mais ou menos como se fosse uma mola. Então, se você imaginar uma mola, o que acontece? Quando o sarcômero é estendido, puxado, então nós estamos dentro de um sarcômero, né? Actina, miosina, e então aqui as linhas, linha Z, enfim, né? As bandas e tal. Então, dentro do sarcômero, quando eu traciono o sarcômero para os lados, a titina ela vai gerar uma resistência, é como se ela estivesse segurando, mais ou menos como se tivesse uma mola aqui, gerando uma resistência. Ou um elástico, né? Também pode pensar assim. Então, quando você puxa, ela causa uma resistência ao sarcômero. Quando você deixa de puxar, quando essa força de tração cessa, o que a titina faz? Se a gente imaginasse uma mola, o que a mola e um elástico fariam? Tracionariam para cá o sarcômero de novo. Então, aparentemente, ela causa uma resistência ao tracionar, e quando você cessa a força de tração, ela traz de volta a linha Z, e ela teria uma importante função de manter essa arquitetura normal do sarcômero. A titina é um miofilamento conectivo que mantém a miosina unida à linha Z e centralizada, então essa é uma função dela, garantindo o comprimento uniforme do sarcômero. Então, como eu disse, ela teria essa função de, se estiver alongando, ela vai tentar trazer de volta, mas ela também tem esse componente de, ao se conectar com a miosina, de manter uma arquitetura do sarcômero que é a mais funcional. Representa bastante da massa sarcomérica, em torno de 10%, inclusive alguns chamam a titina de proteína gigante, dada essas contribuições dela, tanto pelo tamanho e pela contribuição. Então ela limita o comprimento do sarcômero durante a extensão muscular e restaura, ao tensioná-lo, como se fosse uma mola ou um elástico, para a posição normal. Teria então um importante papel na elasticidade celular. Aqui tem uma questão que é bem importante. Isso aqui parece, não há dúvida. A titina tem um papel importante na elasticidade celular. Então, estudos feitos com células isoladas mostram que a titina, de fato, ela é importante para a elasticidade celular. A questão é saber o quanto que ela contribuiria em vivo. Então, num ser humano, imaginando um músculo como nós vamos fazer uma atividade de alongamento, no músculo que tem toda a estrutura, por exemplo, todo o tecido conjuntivo recobrindo músculo, fascículo e fibras musculares, é difícil saber o quanto que a titina teria de importância, já que os tecidos conjuntivos eles são mais impactantes nesta contribuição para limitar a flexibilidade. Então, isso é mais difícil de medir, mas que tem contribuição para a elasticidade celular, não há dúvida sobre isso. Pelo menos é o que a literatura diz até hoje, né? Mas vamos ver o futuro, se não muda. Especula-se que possa explicar em grande parte as diferenças de flexibilidade entre indivíduos. Essa aqui é uma grande dificuldade. Essa especulação é um tiro no escuro, porque é difícil saber o quanto que a titina representa de fato em vivo. Porque em vivo nós temos outras estruturas que são bastante impactantes em causar resistência. Mas fica no âmbito da especulação até neste momento. Este é o livro-texto que eu uso,
Nem todas as informações vêm daqui, mas boa parte vem. Eu complemento bastante com este livro e chamo a atenção que num livro nosso, que é gratuito, está no site, pode entrar lá e baixar, nós temos também um capítulo sobre flexibilidade, que vale a pena dar uma lida, principalmente para se introduzir ao assunto flexibilidade. Na próxima aula eu vou falar como o sistema nervoso afeta a amplitude mioarticular. E a gente vai ver que o sistema nervoso é bastante importante nisso. Nós temos um blog em atividade, as últimas postagens foram essa, vale bastante a pena ler, é rápido e sempre com assuntos bem legais. Acham lá no site ou pelo QR Code. E o livro que eu falei ali atrás também no site, gratuito. É só entrar lá e fazer o download. Então é isso. Daqui a pouco eu gravo mais uma aula. Hoje estamos em dezembro estou gravando no mês de dezembro de 2020.